A emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o medo mais antigo e mais forte de todos é o medo do desconhecido. A frase do escritor H.P. Lovecraft, que introduz seu famoso ensaio O Horror Sobrenatural na literatura, expressa sobre como a humanidade é movida por emoções e como o desconhecido é a fonte dos nossos maiores medos. E o que tomamos como desconhecido pode ser visto de diferentes formas. Podemos entendê-lo como um conceito abstrato, algo incompreensível e além do nosso alcance. Algo simples que podemos ver, mas que nos causa uma certa sensação de estranheza, ou então simplesmente o inesperado. No cinema, para causar medo na audiência, frequentemente é seguida uma determinada estrutura. Estabelece-se a ambientação, a tensão ou expectativa é criada e, por fim, o susto. É claro que esta não é uma regra. O jumpscare, aquele susto que te pega de surpresa, pode ser propositalmente atrasado ou substituído por uma cena chocante ou apenas a reação de um personagem ao testemunhar algo terrível. Contudo, em muitos casos, eles geram mais uma sensação de surpresa no público do que medo de fato. Para que o filme seja bem sucedido em nos aterrorizar, é imprescindível que ele consiga construir tensão ao ponto de nos deixarmos minimamente intrigados e inquietos. E essa tensão é criada muitas vezes a partir do desconhecido. Em O Iluminado, por exemplo, Kubrick se utiliza do desconhecido para criar tensão na cena em que Danny se depara com os fantasmas das irmãs gêmeas. Até este momento, o filme já passou tempo suficiente nos ambientando no hotel em que a história se passa, nos acostumando com a ideia de que há algo de errado naquele lugar e estabelecendo que o personagem tem o costume de andar pelos corredores em seu triciclo. Desta forma, temos uma certa noção espacial do local e estamos aguardando para que algo aconteça a qualquer momento. Portanto, uma expectativa é gerada em nós a cada vez que vemos Danny dobrar uma esquina nos corredores do hotel. Uma vez que não sabemos o que há do outro lado, nem mesmo se há algo de fato, tudo o que nos resta é um sentimento de tensão constante para o que quer que esteja aguardando o personagem a cada curva que faz. Até que, enfim, vem a surpresa. Agora, para qualquer um que já esteja acostumado com diferentes filmes de terror, é normal que fiquemos anestesiados e não sentimos mais aquele medo constante que eles querem nos passar. Conseguimos reconhecer a estrutura de uma cena de longe e na nossa cabeça, de certa forma, prevemos o seu desenrolar, e por isso a tensão que o filme tenta criar já não é mais tão eficaz. Pelo menos era isso que eu achava até assistir ao filme japonês Pulse, de Kiyoshi Kurosawa. E para alguém que estava acostumado com a estrutura típica de Hollywood, eu não só fui pego de surpresa, como me vi em completo choque em alguns momentos, querendo esconder o rosto de medo. E antes de falar da cena que me tirou algumas noites de sono, preciso oferecer um rápido contexto sobre o filme. A história se passa no Japão, no começo dos anos 2000, quando a internet estava começando a se tornar cada vez mais popular e sua capacidade de conectar as pessoas crescia gradativamente. Contudo, fenômenos estranhos começam a acontecer. Algumas pessoas subitamente desaparecem e um grupo de amigos passa a desconfiar que entidades sobrenaturais estão tentando vir para o nosso mundo através da internet. O filme aborda diversas questões como solidão, depressão, a importância de criarmos conexões humanas e como a tecnologia pode impulsionar esses sentimentos negativos e nos deixar completamente isolados do resto do mundo. E o terror, neste caso, é apenas a forma como o filme escolhe expressar estes temas. Eis que chegamos à cena em questão. Vemos um dos personagens se deparando com uma porta selada por fitas vermelhas, que, neste ponto no filme, não sabemos exatamente o que isso significa. Determinado a investigar, ele retira as fitas e adentra o local. Ao descer as escadas, nos deparamos com um ambiente escuro, mais escuro que o próprio visual que se mantém consistente durante todo o filme. O homem começa a investigar o lugar e vai até o outro lado da sala, revelando marcas vermelhas indiscerníveis na parede. Uma música sinistra cresce, e do outro lado da sala, onde instantes atrás não havia nada, agora há mais alguém ali. Como se estivesse integrado ao cenário, a mera visão da figura engolfada por sombras já nos deixa inquietos. Não vemos o seu rosto, e até precisamos forçar um pouco a visão para conseguir enxergá-la melhor.
o que por si só já nos deixa ainda mais apreensivos. Então, o inesperado acontece. Ela começa a andar, lentamente, em direção ao homem e, consequentemente, na nossa direção. Acostumados à fórmula hollywoodiana, esperamos que a qualquer momento ela irá correr e saltar na direção do personagem, ou então que haverão alguns cortes mostrando outros planos, talvez a reação do homem, e quando nossa visão voltar ao fantasma, ela já não estará mais lá. Ou até mesmo podemos esperar um baita jumpscare com som e música alta ao ponto de nos fazer pular da cadeira. Porém, ao invés disso, o plano se mantém fixo na mulher, e ela continua a caminhar, bem devagar. Há alguns elementos que fazem essa cena ser tão assustadora assim. A começar pela iluminação, ou no caso, a predominância da escuridão. Ao optar por manter os focos de luz na cena mínimos e em pontos específicos, a cena ganha uma atmosfera inquietante, uma vez que mal conseguimos enxergar os arredores. Em segundo, temos a quebra de expectativa em relação a como o espírito age. Ao contrário do que somos levados a crer ou a esperar, ela não corre ou se move rapidamente, apenas anda. A cena, que já estava assustadora, de repente, fica um pouco mais quando isso acontece. Aqui as coisas ficam ainda mais estranhas. A primeira vez que eu vi isso, eu confesso que fiquei muito bolado, completamente inquieto e que até agora revendo a cena me dá um certo arrepio. Esse movimento, por mais simples que seja, desperta um incômodo gigantesco em nós. Não pela imprevisibilidade, mas pela esquisitice dele em si. E um conceito que explica esse sentimento que a cena nos causa é o chamado Vale da Estranheza. Criado pelo professor de robótica Masahiro Mori, ele descreve a sensação de repulsa ou desconforto que sentimos ao nos depararmos com figuras que se assemelham com seres humanos, mas que possuem algo ali que nosso cérebro consegue identificar não se tratar de um. De acordo com a teoria, quanto mais algo se parece com o ser humano, mais ele está suscetível a ter o nosso afeto. Porém, quando algo começa a se aproximar da aparência humana de forma imperfeita, essa sensação de estranheza cresce em nós. É como aquele incômodo que sentimos quando vemos certos bonecos ou desenhos como esse. Ou até mesmo um filme com um CGI mais ou menos, ou uma animação que tenta replicar feições humanas de forma ultra realista. Na cena de Pulse, podemos aplicar este conceito nos movimentos do espírito que estão em um limiar entre o comum e o incomum, aliado com o fato de não conseguirmos enxergar o rosto da figura. Até mesmo quando ela se curva e a luz incide parcialmente em seu rosto, o filme faz questão que vejamos apenas o suficiente e mantém a sua natureza um mistério. É uma sensação de estranheza crescente. Sua forma e aparência são humanas, mas seu comportamento, seus movimentos e o fato de não vermos o seu rosto tornam toda a situação muito ambígua. Mas mais do que isso, ela nos causa medo. Um medo gerado por algo que não conhecemos, nem o que podemos esperar. Um medo do desconhecido. A cena segue e a figura continua a caminhar na mesma velocidade em direção ao homem, que cai no chão e se arrasta para de trás de um sofá. A câmera passa do fantasma até o chão, em que podemos enxergar o outro lado através de um vão. Porém, somos surpreendidos quando vemos que ela já não está mais ali. Um silêncio sepulcral se instala. E então... E foi assim que eu passei quase uma semana com medo de qualquer canto escuro da casa e dormindo mal à noite. E eu não vou entrar em muitos detalhes caso você tenha sentido curiosidade para ver o filme para não estragar a sua experiência. Mas saiba que Pulse é um filme que foge das convenções de Hollywood que estamos acostumados, com momentos muito mais contemplativos, uma história extremamente interessante, temas relevantes e atuais e cenas muito aterrorizantes. É um filme que consegue te deixar com medo sem nenhum jumpscare, apenas brincando com as suas emoções, com cenas dúbias, bem executadas e usando o desconhecido ao seu favor da maneira mais eficaz possível.